Olá! Estamos mais uma vez aqui juntos com vocês para dividir assuntos de nosso interesse que falam sobre fatos do nosso dia a dia. Nessa temporada, estaremos abordando assuntos a respeito do mercado de trabalho, educação e saúde e comportamento humano. Para isso, estarão conosco profissionais de diversas áreas para trazer uma visão descritiva a despeito do comportamento e suas decorrências. Que bom que podemos contar com sua audiência. Está começando mais um Ligados na Palavra. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre saúde, ou melhor, a falta dela. O cuidar faz parte da existência humana. Nós precisamos cuidar e sermos cuidados. Mas no final do nosso ciclo vital, nós exigimos um pouco mais de cuidado. E essa é a essência do que chamamos de cuidados paliativos. Para falar mais sobre esse tema com a gente, nós chamamos a Geisla Sommerfeld, que ela é enfermeira coordenadora do setor de oncologia e quimioterapia no Hospital São Vicente. Muito obrigada, Geisla, por aceitar o nosso convite e poder compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço pelo convite, Stephanie, e espero trazer algumas informações pertinentes a respeito do assunto. Bom, antes de começarmos a falar sobre o tema propriamente dito, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pelo dom da vida e pedir que Ele esteja presente com a gente? Oremos. Querido Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor é o provedor da nossa vida, nosso mantenedor. E agora viemos aqui te pedir que o Senhor se faça presente, que esse tema possa atingir aquelas pessoas que necessitam ouvir mesmo desse tema. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Geisla, eu pesquisei o significado da palavra paliativo. E o que eu pude achar é que paliativo é algo que é usado para atenuar uma situação, mas não de fato resolver o problema. Bom, na área da saúde, o que é que a gente pode entender sobre cuidados paliativos? Bom, os cuidados paliativos hoje, eles podem se aplicar mediante um diagnóstico. Hoje a gente atende pacientes com um diagnóstico de uma doença crônica, sem a possibilidade de cura. Então, é uma gama de doenças que englobam essa situação, mas no nosso caso, no Hospital São Vicente, o foco principal é do paciente oncológico. Então, uma vez que o paciente receba o diagnóstico de doença crônica e perceba-se a impossibilidade de realizar um tratamento que venha trazer a cura, engloba-se o tratamento paliativo. O foco do tratamento paliativo é trazer qualidade de vida para esse paciente, independente das limitações que a doença possa vir a trazer. E é claro, quanto antes nós iniciarmos esse atendimento, é uma equipe multiprofissional envolvida, melhor, porque vai trazer um pouco mais de confiança do paciente, ele vai ter uma interação maior com os profissionais e certamente vai minimizar o sofrimento do decorrer propriamente dito da doença. Certo. E assim, o que a gente poderia colocar como ponto de diferenciação entre o cuidado de um paciente normal do que um paciente que está em cuidados paliativos? A diferença é que esse paciente ele não vai ser submetido a nenhum procedimento onde ocorra sofrimento, é apenas aqueles tratamentos que vão trazer algum benefício. Nós não temos mais o foco na cura, o foco desse paciente é conforto, é qualidade de vida, é paz, é tranquilidade. Todas as ações elas vão ser analisadas anteriormente. Existem pacientes que fazem quimioterapia, que fazem radioterapia para o controle da dor, que são submetidos a procedimentos cirúrgicos, porém precisa de uma análise prévia. Então, cada caso é um caso. É difícil de a gente fazer uma explicação mais generalizada, porque nós somos seres humanos, nós somos individuais, nós somos únicos e precisa, é claro, de profissionais que tenham uma certa experiência, que tenham uma orientação e que sigam os princípios dos cuidados paliativos. Certo. Então, assim, quais são esses profissionais que podem oferecer o cuidado paliativo?
Qualquer profissional da área da saúde, ele pode oferecer esses cuidados. Porém, existe a importância de que ele esteja familiarizado com o assunto, nem todos têm essa formação. Nós entendemos que no período da faculdade, seja a área que for, nós temos lá diversos profissionais da nossa equipe e todos pontuam a mesma dificuldade. Nós não somos preparados para atender pacientes que não têm a possibilidade de cura. Você foca muito nos procedimentos, trazendo um benefício, é claro, para o paciente, mas o final desse tratamento é sempre a cura. E você não é preparado para atender um paciente que tem essa limitação. É difícil a aceitação de todos os profissionais. Então, precisa de muita leitura, de muito convívio, de muita discussão. Nós compreendemos que, mesmo no nosso país, nós não temos um legado muito grande de atendimento paliativo. Ainda é muito subjetivo o entendimento da palavra em si. Muito novo, né? É muito novo, é muito recente e precisa de uma troca maior, precisa de um desenvolvimento, precisa da atenção de todos os profissionais para que nós possamos vir a desenvolver. Mas entende-se que todos nós estaríamos, pelo menos teoricamente, estaríamos preparados para isso. E os cuidados paliativos, eles são oferecidos só para o paciente ou para a família também, como isso é um momento muito delicado, né? É oferecido para a família também? Também, é muito importante. A gente precisa do envolvimento da família, dos cuidadores, porque é um momento de mudança, de alteração, de muita limitação, em alguns casos mais, outros menos, mas nós compreendemos a importância da família. Existe, claro, o desenvolvimento da família para que ela possa saber como cuidar desse paciente no domicílio, como atender esse paciente no período enquanto ele estiver internado, mas nós compreendemos que também existe sofrimento, dor, existe angústia e nós precisamos dar esse apoio para a família. Nós temos na nossa equipe, por exemplo, uma psicóloga que faz esse atendimento com o paciente, com os familiares. Às vezes o atendimento é em conjunto, às vezes ele é individual e nós estendemos também esse atendimento mesmo quando ocorre a morte do paciente. Então, no momento de luto, a gente faz esse acompanhamento já para minimizar o sofrimento. Nós compreendemos que não existem palavras, não existem atitudes, mas a compaixão tem que existir em primeiro lugar. E assim, como que é adotado o cuidado paliativo justamente nesse momento, do final da vida? Então, porque começa com o diagnóstico, desde o diagnóstico, né, quanto antes melhor, mas e quando realmente a gente vê que está se aproximando a morte? Ele fica mais intenso? Como é que é feito esse cuidado? A dificuldade de a gente diferenciar para que a pessoa possa compreender, o paciente possa compreender e o familiar, que você estar englobado no atendimento paliativo não quer dizer necessariamente a terminalidade. Nós compreendemos que o paciente pode viver muitos anos, existem diversas doenças crônicas que são, de alguma forma, limitantes, mas que a gente pode proporcionar uma qualidade de vida e anos de tranquilidade, de bem-estar, de convívio com a família. Em casos em que os cuidados paliativos são mais preponderantes, é quando o paciente tem muitos sintomas da doença, um difícil controle da dor, e às vezes você percebe, devido à experiência, às condições clínicas do paciente, que ele não vai permanecer muito conosco. Nesses casos, por isso a importância da gente iniciar o atendimento já lá no período de diagnóstico. O paciente e o familiar, eles já vão estar mais confiantes com relação ao atendimento dos profissionais, eles vão compreender as circunstâncias, eles vão ter tempo para isso. Por isso a importância de encaminhar esse paciente para o serviço de cuidados paliativos o quanto antes. Quando é muito no momento de terminalidade, a gente tem 1 semana, 2 semanas para trabalhar essa família, para trabalhar o paciente. As decisões serão muito mais assertivas quando ele tem esse apoio da equipe de cuidados paliativos, isso certamente. E existem decisões que precisam ser tomadas. Se o paciente ele está em condições, ele vai participar de todo o processo do tratamento e os familiares também. Então, existem decisões importantíssimas que vão ser mais assertivas mediante essa confiança, esse convívio e o atendimento da equipe. Bom, eu acho que isso a gente acaba entrando um pouco no assunto da distanásia. O que a gente poderia definir como distanásia? Hoje é difícil a gente conseguir achar um equilíbrio
saber até quando você realiza algum procedimento, submete o paciente a determinados atendimentos e por isso que precisa do envolvimento de diversos profissionais e, é claro, do entendimento do paciente e dos familiares. Existem muitas vezes pacientes sendo encaminhados para unidades de terapia intensiva, onde ele vai ficar afastado da família, onde ele vai ser submetido às vezes a uma intubação, à utilização de sondas, coisas das quais ele poderia ter sido privado. E existem, é claro, necessidade de a gente encaminhar alguns pacientes para esses cuidados, que são cuidados intensivos, como o próprio nome já diz. Todavia, a gente entende que o paciente vai passar por essas situações, mas ele vai se recuperar. Existem os casos de pacientes paliativos, já em estado avançado da doença, e que nós sabemos que ele vai ser encaminhado e ele não vai poder retornar. Ele vai ficar direto numa máquina que vai auxiliar ele a respirar, ele vai precisar de medicações para o coração dele permanecer batendo, e ele vai ficar ausente das pessoas com as quais ele gostaria de estar, as pessoas com as quais ele gostaria de conversar, de pedir perdão. E nós procuramos focar no convívio com a família. Muitas vezes esse paciente ele é encaminhado para um quarto, ele vai ter algumas limitações, é claro, mas nada que possa causar um sofrimento absurdo, que algumas atitudes poderiam provocar. É muito difícil a gente chegar nesse consenso, conversa-se muito com a família, com o paciente, explica-se como se dá uma reanimação, como que acontece a intubação, qual seria a diferença dele passar por esses procedimentos ou não, para que só então a gente consiga ter uma decisão. Tem que partir do paciente se ele estiver consciente, orientado, e tem que ter a decisão também dos familiares. A gente jamais vai abster o paciente de qualquer tipo de tratamento, de procedimento, a não ser que ele entenda que proporcionaria mais sofrimento do que benefício. Não é fácil, não existe um livro que possa pontuar, nos nortear para isso. É só a experiência mesmo que a gente tem no lidar com esse paciente e é claro, estudar, se colocar no lugar, como a gente falou da compaixão. Eu gostaria de ser submetido a esses procedimentos? Quais benefícios eles me trariam? Será que não seria mais sofrimento do que mais tranquilidade, amenizar a minha dor, trazer mais qualidade de vida? Então, é um equilíbrio bem difícil de a gente conseguir. A gente fala da ortotanásia, que é permitir o nosso desligamento natural, digamos assim, né? A gente conversa bastante com o paciente, com o familiar, explicando que não vai ter sofrimento, que a gente não vai abster ele de um oxigênio, de uma medicação analgésica, isso jamais. Mas existem casos em que a gente, inclusive, proporciona uma sedação, ou quando a dor é muito difícil de ser controlada, ou quando tem muita dificuldade respiratória, faça uma medicação que permite que o paciente descanse, relaxe e que ele possa ter uma morte natural. A gente acaba se complicando um pouquinho por conta da nossa formação. Não existe preparo e muitas vezes o profissional tem a melhor das intenções, proporcionar aquilo que tem de tecnologia mais avançada, mas nós acabamos tomando decisões erradas, né? Por isso, tomar bastante cautela nas decisões e permitir que a família e o paciente decidam junto contigo, porque é a vida dele. A gente tem que respeitar a decisão dele, isso é primordial. Geisla, então, se um paciente e a sua família aceitam entrar em cuidados paliativos, isso significa que ele não vai receber mais nenhum tratamento para a doença que ele tem? Não, pelo contrário. Nós temos tratamentos alternativos oferecidos pelo hospital, por exemplo. Nós temos uma quimioterapia que é específica para minimizar a massa tumoral. Quando indicado, o médico vai prescrever e o paciente também vai decidir por realizar o tratamento ou não. Existem procedimentos cirúrgicos que também vão amenizar o sofrimento. Nós temos condições em que o paciente não consegue digerir alguns alimentos por alguma obstrução e ele é encaminhado para um procedimento cirúrgico. Existe a radioterapia, que eu acho que nós até mencionamos, que também vai agir como um analgésico. Então, cada caso é um caso, ele vai ser analisado individualmente, mas são diversos os tratamentos. Ele só não vai ser feito quando ele for trazer mais desconforto para o paciente do que bem-estar. Mas, de maneira alguma, a gente vai evitar de realizar qualquer tipo de procedimento ao paciente que for encaminhado paliativo. Tem pacientes nossos que estão em tratamento há 5 anos
e eles fazem um tratamento, a gente brinca bastante, porque às vezes eles querem que seja feito com rapidez, porque ele vai viajar, porque ele vai pescar, porque ele quer ir de volta para casa. Então, a gente tem que ver com outros olhos. Receber um diagnóstico desse nem sempre é muito limitante. Vai ter, é claro, alguns sintomas da doença, da própria medicação, do tratamento, mas não quer dizer que você não possa ser feliz. Então, cada caso é um caso, às vezes a gente recebe situações mais avançadas, mas grande parte, a maior parte dos pacientes são diagnosticados com uma doença incurável, mas vão ter uma sobrevida de alguns anos. Bom, e se você de repente está passando, ou conhece alguém que está passando por um momento assim, o que você poderia dar de conselho para essas pessoas, Geisa? Tem diversas situações. Eu acho que o início é nós começarmos a conversar um pouco mais sobre isso em casa. Antes das situações acontecerem, é importante a gente partilhar com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, o que nós gostaríamos que fosse realizado. Isso faz muita diferença. Nós temos diversos pacientes lá, quando a gente conversa com o familiar, ele toma uma decisão e no final ele se lembra de algo que foi dito, de uma decisão do paciente e acaba assim mudando completamente a sua decisão. É importante a gente perceber essas situações, né? E colocar de forma clara, isso vai acontecer conosco, é uma certeza que a gente tem, é a morte, então nós precisamos conversar a respeito disso. Você gostaria de ser reanimado? Em que circunstâncias? A gente brinca muito sobre isso, mas é importante a gente falar com uma certa seriedade. Se acontecer, porque nenhum de nós está livre de às vezes, acontecer um acidente, alguma fatalidade da vida. E o nosso familiar, ele precisa estar preparado, ele não precisa carregar essa carga sozinho. Agora, se acontecer do paciente já ter sido diagnosticado, se ele já estiver com sintomas mais avançados, uma dor de difícil controle, você precisa procurar um médico. Se você já está realizando esse tratamento, você pode solicitar o apoio da equipe. As instituições, os hospitais, eles precisam proporcionar isso para o paciente, ele está coberto pela lei, é uma legislação, uma obrigatoriedade, principalmente na área de oncologia. E de pacientes também imunossuprimidos, determinadas patologias também englobam. Mas a gente está falando agora de pacientes com câncer, a gente precisa proporcionar. Existem algumas unidades de saúde que disponibilizam equipes, mas o próprio hospital pode proporcionar isso. Nós temos hoje o Hospital São Vicente, ele recebe pacientes, nós estamos falando de pacientes do SUS, eles são recebidos uma vez que eles são atendidos pela unidade de saúde, a unidade encaminha para nós, e uma vez que se perceba a necessidade do acompanhamento do serviço de cuidados paliativos, ela evolui, encaminha para um médico hospitalista que realiza o controle da dor e nós o acompanhamos. Mas cada instituição tem um fluxo diferenciado, a pessoa pode solicitar. Se ela perceber, e a gente espera que o profissional tenha essa sensibilidade e que ele possa proporcionar antes que o paciente solicite, né? Então, precisa aceitar, não adianta a gente colocar que tem uma disponibilidade e a pessoa não aceitar que seja acompanhado pela equipe. É muito incomum, é bem raro, mas pode acontecer. Mas assim, a gente entendendo quais são os princípios, dificilmente a pessoa vai querer se privar de um atendimento tão rico, né, e que traz tanto benefício. Mas aos poucos, a gente entende, é importante a gente colocar que é uma obrigação. A gente precisa proporcionar isso da melhor forma possível. Certo. Então, se você tem alguma dúvida ou algo que deseja saber a mais sobre esse assunto, em qual setor do hospital eles podem estar procurando isso? Saber mais desse assunto ou aonde que eles podem estar buscando mais informações? Na própria unidade de saúde, quando a gente fala de pacientes do SUS, ele pode procurar a unidade de saúde e passar por um clínico para que ele possa entender para qual especialista ele vai encaminhar. Mediante o atendimento do especialista, ele é encaminhado, né, para uma equipe. A não ser que o paciente tenha algum convênio diferenciado ou que ele faça um atendimento particular, ele pode procurar. Nós temos algumas clínicas, existem serviços especializados também em cuidados paliativos, mas ainda não é tão comum, ainda não é tão divulgado, é algo que precisa ser ampliado, né?
Mas, geralmente, o paciente que vai precisar de um serviço de cuidados paliativos, ele já está sendo acompanhado por uma equipe. O nosso tempo é curto para podermos discorrer mais sobre esse assunto tão relevante e pouco difundido. Mas eu queria agradecer, Geisla, pela atenção, pelo esclarecimento sobre o assunto. Muito obrigada por ter vindo aqui nos ajudar e poder falar mais sobre esse assunto muito importante. Eu que agradeço a oportunidade, nós entendemos as nossas limitações, mas é muito bom a gente poder colocar, às vezes são coisas óbvias, né, do nosso dia a dia, mas muitos profissionais não trabalham com isso, não têm experiência ainda na área, e nós precisamos de um interesse maior por parte dos profissionais da saúde, um comprometimento maior de todos nós. É um desenvolvimento dia após dia, né? Então eu agradeço imensamente essa oportunidade e, queira ou não, isso nos motiva a buscar ainda mais conhecimento. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Esperamos que o programa tenha sido útil e informativo. E continue nos acompanhando pelos links que estão na tela e nos ajude a divulgar entre seus amigos, sua família. Cada sexta tem um novo programa. Na semana que vem, vamos falar sobre um assunto que vai lhe interessar. Vamos falar sobre: será que fiz a escolha certa na profissão? Para isso, contaremos com a presença do psicólogo Marcos Meyer. Não percam! Estaremos aqui, ligados na palavra. Até! O tema do programa de hoje é escolha da profissão. No entanto, essa escolha, saber qual é o curso a ser seguido, não é fácil de fazer. Eles precisam de ajuda. Precisam de um sujeito que seja bom numa área, mas que tenha conhecimento em outras.